como é que você vê o Brasil governado pelo PMDB? E eu estendo mais ainda a pergunta, você acredita que esse processo de impeachment passa no Congresso Nacional? Passa. Explica um pouco melhor para a gente. São 513 deputados. Porque se fala muito que o governo precisa de 172 para barrar o processo de impeachment. Isso. Se os 513 estiverem presentes. Mas Porque o governo pode fazer uma ação para as pessoas, para esvaziar o Congresso Nacional no dia da votação. O que precisa... Na verdade, são os outros, a oposição é que precisa de 342 votos. 342 votos, tal, que é o que determina a Constituição. A grande questão é que, pelo desenho, pelo cenário, e nós vimos aí pela reportagem que veio de Brasília, tudo indica que amanhã o PMDB desembarca, e ao desembarcar, vai levar outros partidos menores que também abandonam a base governamental e cargos nos ministérios, ou de segundo ou de terceiro escalões e tal. Ou seja, você começa a fazer, portanto, um abandono do barco. Então, a tendência é que o governo acabou e não é de hoje. O desespero todo do PT é por causa disso, porque hoje eles têm cerca de 110 votos garantidos, precisaria de cerca de 170, exatamente 172 para se livrar. Então, a tendência é que passa na Câmara, né? Aí, a interpretação do Supremo é desastrosa, a decisão do Supremo é que o Senado está no artigo 52. Você pode ler, consulte aí. O artigo 52 diz: compete ao Senado privativamente processar e julgar. Só que o Supremo nosso é maravilhoso, leu da seguinte forma: cabe ao Senado votar se aceita ou não o processo que veio da Câmara. Isso não está escrito na Constituição. Leia aí, né? Não é por 2/3, por maioria absoluta. Aí, aceitando, abre o processo e julga. Quem é o presidente do julgamento? É o presidente do STF. Quem é o presidente do STF até novembro? Ricardo Lewandowski. Ele faz somente a presidência, ele não interfere no ritmo dos trabalhos que tem absoluta autonomia os senadores. E em 92, era o Sidney Sanches e tal. E o presidente da comissão do Senado era Alço Álvares. E o relator Antônio Maris, no caso do Senado. Agora, o que deve ocorrer, provavelmente, quer dizer, pelo cenário desenhado, é que a Câmara atinge, sim, os 2/3 por uma margem bem superior aos 342, né? E o Senado, porque aí é obrigado, o Senado recebendo, imediatamente tem de comunicar ao presidente que ela tem de se afastar. Diz a Constituição, até 180 dias. Então, o Senado tem 180 dias. No caso de Fernando Collor, ele fez em 89, mas o Fernando Collor não foi empechado, entre aspas, da presidência. Ele renunciou na sessão do dia 29 de dezembro. Mesmo assim, a sessão continuou, deu posse a Itamar, parou, suspendeu, deu posse a Itamar, voltou à sessão do Senado e de madrugada, já chegando no dia 30, suspendeu por 8 anos e o inabilitou, como diz a resolução 101 do Senado, de 30 de dezembro de 1992, o inabilitou por exercício de funções públicas por 8 anos. Tem toda uma polêmica se podia fazer isso ou não. Eu, que não entendo nada, só leio, acho que não pode. Se você não tem a pena principal, não pode ter a secundária. Eu sigo um grande senador da época, já falecido, da Bahia também, hoje 2 vezes da Bahia, que é o Josafá Marinho, falou, não pode fazer isso. Então, o cenário é esse. O impeachment, todo o cenário é que vai ser aprovada a abertura do processo na Câmara. E todo mundo está pressionando, escrevendo para os seus deputados. Tem até o mapa do impeachment. Entre no mapa do impeachment, é excelente, escreva para o seu deputado.